Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham pela internet, a mais um culto de adoração a Deus pela Congregação Cristã Apostólica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convidamos a todos os irmãos que possam
assistir, acompanhar e participar do Santo Culto. Nós não estamos aqui por costume, mas estamos aqui para celebrar um culto de adoração ao nosso Deus. O dia já passou, o ano vai se terminando, estamos em meio a um feriado de final de ano, um feriado onde o mundo celebra o nascimento do Senhor Jesus. E eu quero fazer um convite a todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham, que possamos fazer um culto diferente nessa noite. Um culto onde você possa, onde você consiga ligar a sua mente no trono da glória do nosso Deus. Nós, irmãos, devemos de constante estar na presença do nosso Mestre, buscando comunhão com Ele, e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então participe do culto, compartilhe também, sendo possível, esse nosso culto a quem você saiba que precisa de uma palavra de paz, uma palavra de comunhão, porque o mundo está tão perdido, não é verdade, meus irmãos? O mundo parece que vai de mal a pior, mas há a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então compartilhe com quem precisa da palavra, compartilhe com quem que abandonou os caminhos do Senhor, aquele que já não se congrega mais em igreja alguma, aquele que foi afastado por ter cometido, segundo os homens, algum erro, algum pecado. Compartilhe, desde que essas pessoas também se cheguem ao Senhor, porque quem faz a obra não somos nós. Pelas nossas obras, nós estaríamos já condenados, mas o que nos traz esperança da salvação das nossas almas é que em nós renova-se todos os dias a misericórdia do nosso Deus. Então não julguemos, mas que possamos compartilhar, convidar, abraçar a todos para estar na presença do Mestre. Iniciando este culto, te convido a cantar conosco o hino que no livro de louvores da Congregação Cristã Apostólica em nosso inário está no número 267.
Aleluia. Nesta mesma comunhão, amados irmãos, vamos cantar o hino 119, 119. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem-amados irmãos, irmãs, famílias e amigos que nos acompanham, nós iremos neste momento aos pés do Senhor em oração. Convidamos a todos que possam se ajoelhar junto a nós, não sendo possível que ao menos você possa reclinar a sua cabeça em ato de reverência ao nosso Deus, e apresentaremos os pedidos da igreja. Apresentaremos porque confiamos na providência que vem do alto dos céus
E você, onde você estiver, confie no Senhor. Confesse as tuas faltas ao nosso Deus. A misericórdia dele é maior do que todos os teus erros. O que o Senhor quer é o seu coração, um coração disposto, um coração pronto a agradar e adorar ao Senhor a todos os momentos da tua vida. Então, juntos em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador eterno, Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos encontramos mais uma vez, Senhor, aos teus pés em ato de humilhação na tua presença, lhe rendendo graça, Senhor, primeiramente, pelo projeto de salvação a qual tu tens com as nossas vidas. Graças te damos pelo fôlego de vida. Graças te damos, Senhor eterno, porque até aqui tua mão tem nos alcançado. Se temos cometido, pensado alguma falta, algum pecado na tua presença, Senhor, nós te pedimos na multidão da tua misericórdia, perdoa-nós pelo amor do teu santo nome, Senhor. Sabemos, temos consciência de que nada somos, que sem ti nada podemos fazer, que nós não temos, Senhor eterno, testemunho para elevar a nossa voz e clamar, Senhor, por justiça sobre as nossas vidas. Mas na multidão da tua misericórdia nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, limpa as nossas vestes e permita, ó Deus, que possamos, Senhor eterno, andar em retidão na tua presença. Ó Deus de misericórdia, te apresentamos todos os pedidos de oração do teu povo, aqueles pedidos, Senhor eterno, ao qual teu povo tem feito menção, seja, Senhor eterno, no chat do YouTube ou do Facebook, Senhor, ou através das correntes de WhatsApp da igreja, ou nos pedidos particulares, Senhor eterno, nós te pedimos, seja, Senhor, pedidos por causas, por famílias, por aflições, por enfermidades na mente, enfermidades no corpo, Senhor eterno, por causas difíceis na justiça, causas difíceis de trabalho ou falta do trabalho, Senhor, tribulações do cotidiano, Senhor eterno, desencontros de entendimento entre os povos. Nós te pedimos, Senhor, toma cada um na tua mão, pelo amor do teu santo nome. Senhor eterno, nós, Senhor, é bendito e santo, nós confiamos somente em ti. Quantas vezes, Senhor, olhamos para o nosso futuro, olhamos para o nosso presente, falamos, daqui não dá para andar mais, cheguei no meu limite, não tenho mais condição, eu não tenho mais força, não tenho ânimo. Senhor, sê a nossa condição, pelo amor do teu santo nome, sê o nosso ânimo, Senhor, aonde o remédio não faz efeito, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa passar e curar os enfermos na multidão da tua misericórdia. Ó Deus de misericórdia, santo e justo, perfeito, nós, Senhor eterno, deveremos estar todos os dias na tua presença, de joelhos, te clamando a tua misericórdia sobre nós. Não nos julgue, Senhor, pelas nossas obras, mas venha, Senhor eterno, ao nosso encontro mais uma vez. Ó Deus santo e justo, te apresentamos. O mundo está em festa, é verdade, celebrando, Senhor, na maioria das vezes, o nascimento do teu Filho Jesus Cristo, e nós estamos mais uma vez diante do teu povo, Senhor, não relembrando, Senhor, que ele nasceu, mas relembrando que ele vive em nossos corações, que ele está, Senhor, trabalhando por nós. Ó Deus de piedade santo, que toda celebração seja feita, Senhor, em honra e memória do teu Filho Jesus Cristo, mas que as pessoas possam, Senhor, se despertar para seguir o bom caminho de Jesus também. Ó Deus de misericórdia, nós te apresentamos a nação brasileira, nós apresentamos, Senhor eterno, que nesse tempo os festivos, a disseminação dessa Covid-19, nós te pedimos, Senhor, guarda o teu povo, pelo amor do teu nome, permita, Senhor, que não haja alta de incidência dessa contaminação, Senhor, que ela não seja mortal, e permita, Senhor, que em poucos dias a população esteja imunizada também, pelo amor do teu santo nome te pedimos. Ainda te apresentamos esse santo culto que foi aberto em memória de Jesus Cristo, teu Filho, e pedimos, Senhor eterno, que do alto do céu tu possa mais uma vez enviar para nós a tua santa, bendita e poderosa palavra. É o que te pedimos, te rendemos graças, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus Cristo, teu Filho, que intercede por nós à tua destra eternamente. Amém.
Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, dos anúncios que nós temos feito nos cultos, vale refrisar a todos os irmãos que nos acompanham que temos culto neste canal que você está assistindo de segunda a domingo, de segunda a segunda, seja no YouTube, seja no Facebook, também pelo nosso aplicativo. Você encontra a programação da Congregação Cristã Apostólica. Nós realizamos os nossos cultos de segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã e às 18h30. Também temos culto às terças-feiras, 14 horas, e aos sábados, 10 horas da manhã, um culto especial só com mulheres, só com as irmãs. Convidamos a todos, irmãos, que possam assistir, participar, compartilhar os nossos cultos. Vamos levar a mensagem do Evangelho. Nós compartilhamos tanta história, tanta conversa, ainda nesses tempos festivos. Quantos de nós mandamos um Feliz Natal, mandamos um Feliz Ano Novo, mandamos mensagens prontas de agradecimento pelo ano, de votos de prosperidade, de saúde, de felicidade aos nossos amigos, às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho? Vamos compartilhar a palavra também, irmãos. Vamos compartilhar o culto da Congregação Cristã Apostólica, o culto de outra igreja que você tenha comunhão, mas compartilhe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós também temos os nossos cultos presenciais aqui na região de Barueri, em São Paulo, na igreja onde é transmitido esse culto. Os cultos presenciais acontecem às terças-feiras, 14 horas, aos sábados com as mulheres, às 10 da manhã, aos domingos, 10 e 18h30, e nas quartas-feiras, às 20 horas. Também nós temos cultos presenciais na igreja de Itapevi, que fica bem próximo ao terminal ferroviário, às terças-feiras, 20 horas, e aos domingos, 18h30. Também temos cultos na Vila Carrão, temos culto na região de Mogi das Cruzes, Suzano, na região de Jundiaí, de Campinas, de Hortolândia, Americana, São Roque. Enfim, no estado de São Paulo nós temos muitas congregações da Congregação Cristã Apostólica. No Brasil, nós temos em diversos estados. Então, se você entrar em contato conosco aqui no QR Code, nesse número de celular via WhatsApp, você pode identificar onde é a igreja da Congregação Cristã Apostólica mais próxima da tua região. Mas nós queremos levar a mensagem do Evangelho. Nós queremos expandir a mensagem de Jesus Cristo. Se não tem uma cristã apostólica, se você não tem uma igreja que você frequenta na tua cidade, porque a nossa missão não é tirar de uma igreja para colocar na nossa. A nossa missão é levar a mensagem do Evangelho a quem tem fome e sede da palavra. Se você não tem uma igreja que você tenha comunhão, você não participa de uma igreja, mas você tem vontade de adorar ao Senhor, se você tem vontade de servir a Deus, se você tem vontade de ministrar a palavra, de fazer uma reunião, um ajuntamento para cantar hinos, entre em contato conosco. Quem sabe nos próximos dias não estejamos anunciando uma igreja que partiu do teu trabalho. Não que o seu nome seja glorificado, mas que o nome de Deus, pelo teu esforço, pelo meu, pelo nosso trabalho, seja glorificado por nós, amados. Seja irmão, irmã, velho ou jovem. Se você tem 13, 14, 15 anos e você deseja trabalhar no Evangelho, boa coisa é. Faça dessa maneira e o nome de Deus será glorificado pelo trabalho que saiu das tuas mãos. Também não nos esqueçamos dos cuidados, amados, a respeito da Covid, álcool em gel, lavar as mãos sempre que possível,
evitar o contato em ambiente fechado, evitar estar muito próximo das pessoas, cuidado com as nossas crianças. As nossas crianças carregam a cepa do vírus, não sentem e transmitem aos mais velhos e pode trazer um grande dano para a família. Então, cuidado com as crianças, na higiene pessoal, cuidado no relacionamento. Dias festivos é um ambiente propício para a propagação do vírus. Vamos tomar mais este cuidado. O ano está terminando, a prova do Covid já está indo embora, a vacinação está aí, a imunização da população está chegando. Falta pouco. Atenção, muito cuidado. Cuidado, higiene e que o Senhor possa guardar a todos nós. Por essa parte, amados, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, aguardando a palavra, o hino 52, 52. Ser
Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, a palavra no Evangelho segundo nos relata João. Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Iremos ler do verso 29 ao 42. Lemos com a ajuda de Deus, amados. Amém. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhes disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levando-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, é mistério. Palavra do Senhor é uma aventura, porque nós lemos e cada vez que abrimos a Bíblia em comunhão, encontramos uma história nova, uma verdade que é acrescentada no nosso, não no nosso vocabulário, mas no nosso arquivo pessoal das mensagens, das transcrições bíblicas. Cada vez que lemos as Escrituras, encontramos uma riqueza, na verdade. Os relatos dos evangelhos, conforme já falamos para essa querida irmandade, foi relatada por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. São 4 os evangelhos. E o número 4 é o número da plenitude de Deus. Tem as revelações que vai lá, sopre
o vento de Deus dos quatro cantos, não é verdade? Tantos outros exemplos que nós temos. E a cada um o Evangelho se mostrou de uma maneira. Mateus, como era uma pessoa culta, apresenta Jesus como uma realeza, um descendente de Davi. Marcos apresenta um evangelho mais simples, que lhe fora narrado no final da vida por Pedro, já em prisão. Lucas, que não foi discípulo de Jesus, não conheceu o Cristo, mas recebeu o testemunho do caminho, do novo caminho, através do apóstolo Paulo, que também não conhecera Jesus. Ele recebeu o evangelho, a anunciação da graça, creu. E ao final da vida, Paulo, encerrado em prisão, também manda que Lucas volte pelo caminho aonde viveu, onde passou, onde se desenrolou o evangelho, a vida de Cristo, e que narrasse o que ele ouvira. Ele ouvindo, ele narrou um evangelho perfeito. Ele era médico, se eu não me engano, Lucas era grego, se formou no Egito, um homem muito instruído. Ele transcreve um evangelho perfeito, um evangelho que dá muita ênfase à cura, porque ele era médico. E tem João, o amigo do Senhor, que o evangelho dele é transcrição da divindade. Ele escreve a respeito de tudo que é sublime. Se lermos o início do evangelho de João, é uma poesia onde ele fala, ele narra que desde o princípio o Senhor já existia. E é assim, de cada um de uma forma, mas todos narrando a verdade, todos narrando o caminho, todos narrando a graça do Filho de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, hoje é um dia em que o mundo ocidental celebra o nascimento de Cristo, mas vamos falar, irmãos, da vida, do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, como todos os acontecimentos importantes na Bíblia, ele nasce do ventre de uma menina, de uma jovem de 14 anos, virgem, Maria a Virgem, para confundir a natureza das pessoas, a natureza das coisas. E João, não o apóstolo, mas sim o Batista, conforme lemos a respeito há pouco, também nasceu, irmãos, de um milagre, porque a mãe dele, os pais dele, já eram avançados em idade e não podiam gerar. E viviam o povo, irmãos, no tempo do silêncio de Deus. Aqui temos o renascimento do Espírito de Deus na terra através do nascimento de João Batista e do Senhor Jesus Cristo, porquanto por um período longo de séculos o povo viveu somente na base da lei e dos costumes. Mas um dia, já avançado em idade, os pais de João Batista, o pai dele era sacerdote da ordem dos sacerdotes, instituída pelo rei Davi. Era um homem nobre na lei, mas não tinham filhos. Era um casal estéril. Um anjo aparece para ele, já avançada idade, e fala: Ananias, você vai ter um filho. E ele não acredita, meus irmãos. E o anjo fala, e o nome dele será João. E ele continua não acreditando, o anjo deixa ele mudo, para que ele não profanasse a promessa. Ele fica mudo até que João nasce, até que é colocado o nome, ali ele volta a cantar os salmos.
Ele volta a falar. Então João Batista também é fruto de um milagre. E os irmãos veem na leitura que, em que pese eles fossem primos, eles não foram criados juntos. Eles tiveram uma vida de criação apartada um do outro. Porque aqui João fala que ele não o conhecia, mas eles haviam já se cumprimentado no ventre de cada mãe. Irmãos, João veio da ordem dos sacerdotes, mas ele não tomou a profissão, o encaminhamento, a linha do seu pai, porque ele abandonou a sinagoga e foi para o campo. E lá, longe das ofertas, longe do templo, longe, irmãos, dos louvores do templo, longe da liturgia, ele fazia e exercia o seu ministério. Ao tempo em que o Senhor Jesus chega o tempo do Senhor Jesus começar o ministério dele, na emancipação dos judeus com 30 anos, e ele é batizado por João Batista. E ali começa a vida do ministério da redenção da humanidade por Jesus Cristo. E aqui o parágrafo que nós lemos, amados irmãos, depois do batismo, João já tinha uma porção diferente dos sacerdotes que haviam antes dele. Ele já tinha um séquito de seguidores, de discípulos que o acompanhavam. E os irmãos vejam que quando o Senhor Jesus passou, que João Batista confessou, falou, conversou com seus discípulos, que ele não era o Messias, mas que ele veio antes e o Messias era aquele que passava na frente dele. 2 dos discípulos abandonaram João Batista. Era homem cheio de Deus, mas eles abandonaram. Eles receberam a anunciação, mas seguiram o Mestre. Irmãos, onde é que o Senhor quer chegar com essa palavra? André recebeu, creu que o Messias era Cristo antes que ele fizesse os milagres. Ele recebeu, ele creu pelo testemunho de João Batista. Olha a importância do teu testemunho. As pessoas creem no que você fala, porque você é exemplo para elas. Olha a importância da maneira como você se apresenta. Olha a importância como você cuida da tua família. Olha a importância como você dá testemunho da obra de Deus. Olha a importância quando você não olha a placa de igreja, mas que você abençoa todos aqueles que se apresentam professando a mesma fé em Jesus Cristo. Olha só o poder de um testemunho, meus irmãos. Uma pessoa de bom testemunho, quando ela fala, tem credibilidade. E André dava toda a credibilidade a João Batista. E ele seguiu a Cristo e já foi antes de receber enxergar, acompanhar os milagres, ele já foi e anunciou ao irmão dele, a Simão, Pedro. E quando Pedro vai até Cristo, Cristo já começa a profetizar a vida de Simão.
de onde ele veio, de quem ele era filho. Então os irmãos vejam os bons encontros. Aquele que chegou depois, o Senhor colocou por cabeça. Aquele que veio primeiro serviu aquele que veio depois, que é o Messias. Porque o Senhor Deus tem uma lógica própria, tem uma lógica dos céus para as nossas vidas e para a boa obra dele na terra. Amados irmãos, esta é a mensagem que o Senhor tem para nós. A mensagem do Senhor hoje, que nos faz relembrar esta passagem da conversão dos primeiros discípulos. André creu pelo testemunho de João e seguiu Jesus. Seguir Jesus, pelos relatos que nós vemos nas Escrituras, de dar vida aos mortos, dar vista aos cegos, fazer com que os coxos andassem, era mais fácil. Mas ele creu antes que essas coisas acontecessem. E o Senhor te convida, te convoca, te desperta e te questiona. E você confia em Jesus? Você confia, você acredita no íntimo da tua alma que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Qual é a objeção do teu coração? Aonde está a resistência? Por acaso o Senhor já não tem feito prova que Ele está na tua vida, que Ele te ama, tem te feito favores imerecidos? A sua própria vida, a sua própria existência é um testemunho vivo do favor de Deus na tua vida. Onde precisa o Senhor operar para que você confesse e que você siga o Mestre de um coração sincero, não olhando a placa de uma igreja, não olhando a roupa que um pastor vista, não olhando onde que é o templo que você se congrega, se o teu templo ele é muito rico ou muito pobre, se o seu pastor, o seu líder, seu ancião, ele é muito culto ou é uma pessoa simples? Será que você está seguindo o homem, os costumes, a placa, ou você está seguindo Cristo? O que te falta? O que fecha teu coração para que você confesse aos quatro cantos, aos quatro ventos, que Jesus é o Cristo, é o teu Redentor e o teu Salvador, que pelo trabalho de Jesus Cristo na terra, enquanto homem, Ele deixou o direito de você se conectar a Deus e ter direito à vida eterna. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é um despertamento, porque não nos falta nada, amados. Falta que nós tenhamos consciência e queiramos dar testemunho da boa e agradável palavra de Deus. Sejamos como João, sejamos pessoas de testemunho, sejamos pessoas retas, sejamos pessoas, amados, que professa que por você ninguém terá direito a coisa alguma, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor, todas as coisas lhe são sujeitas, seja enfermidade na carne, seja enfermidade na alma,
seja enfermidade na mente da pessoa, seja as causas impossíveis, seja problemas na justiça. Mas então a igreja é um banco de trocas, de escambo? Não, longe disso. Nós devemos nos congregar, nós devemos seguir a Cristo, buscando a salvação das nossas almas. Mas o Senhor se fez conhecido, o Senhor fez os seus discípulos e fez uma promessa que maiores obras aconteceriam àqueles que o servissem em espírito e em verdade, porque o testemunho da graça se faz também operando favores, milagres e maravilhas no meio do povo. Então não é escambo, é promessa do Senhor Jesus sobre nós, para que tenhamos o despertamento que o Senhor é o nosso Redentor. Então, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, tenha a tua mente desperta a fazer o que é bom, a fazer o que é agradável, a fazer o que é reto, e seguir ao Senhor Jesus, dando bom testemunho desta obra, não desta igreja. Essa igreja não te leva para o céu, essa igreja é uma porta, mas que você possa dar testemunho da obra que foi criada, que foi desenvolvida pelo Senhor Jesus, que Ele nasceu, Ele cresceu, Ele foi um mestre, Ele se batizou, Ele fez milagres, Ele foi crucificado por amor a nós, Ele foi elevado aos céus e está diante de Deus, intercedendo por você, intercedendo pela tua família. O que te falta, meu irmão? Você está na presença de um Deus que pode todas as coisas. Você está na presença de Jesus, o nosso Senhor, e Ele deixou sobre nós o Espírito Santo Consolador, e por Ele, por Deus e pelo Espírito Santo, pela Santíssima Trindade, todas as coisas se sujeitam. Então não há aquilo que seja impossível, não há aquilo que não possa acontecer na tua vida. Levanta a tua cabeça, irmão, levanta a tua cabeça, minha irmã. O Senhor conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. João falava daquele que haveria de vir pelo Espírito de Deus. E você, o Senhor fala com você. Então siga Jesus, tire as dúvidas do seu coração, ou faça prova com o Senhor, aleluia, faça prova ainda nesse final de ano, faça prova que o Senhor vai se mostrar grande, poderoso no dia da tua tribulação. Você tem causa difícil? Você tem alguma coisa impossível que ninguém resolve? Faça prova do seu Deus. O Senhor Jesus veio fazer milagre para o Senhor, era a menor dos problemas, porque Ele era Deus. O Espírito Santo operando, quando desceu no dia do Pentecostes sobre os apóstolos, na primeira pregação de Pedro, que era um homem rudimentar, um homem que vivia do mercado da pesca, com uma palavra dura da Galileia, uma linguajar simples. Imagine você, alguém rude, alguém simples, sem instrução, sem estar vestido com um terno bem cortado, sem estar com o cabelo bem aparado, uma pessoa rude, simples, dura no trato, falando no nosso português aqui do Brasil, no português da pior qualidade, com um dialeto da pior qualidade, do local mais pobre do nosso país. Aquele dialeto, não sei se do lugar mais pobre, com as gírias, com as expressões. Esse é Pedro, porque ele vivia na Galileia, um lugar onde as pessoas não chegavam, era um lugar separado, afastado, porque era um lugar que fedia, porque era um lugar úmido e que viviam da pesca, e lá não tinha frigorífico. Então o cheiro
não era bom, a cultura não era boa, as pessoas não eram da sociedade. Esse era Pedro. Esses são os discípulos do Senhor. Esse homem rudimentar, simples, que falava um dialeto, uma gíria, que não era dos templos, que não era culto. Na primeira pregação, quando ele recebeu o Espírito Santo, milhares de pessoas se converteram. O Senhor Jesus não veio para dar continuidade a um costume. O Senhor Jesus veio para salvar a tua alma. O Senhor Jesus é fruto do impossível. Creia, se desperte, dê testemunho desse Jesus poderoso, dê testemunho desse Deus poderoso. Seja você uma pessoa que vai beber da água do milagre de Deus, de Jesus, nosso Senhor, na tua própria vida. Não que haja e nem que recaia sobre a tua vida alguma provação para que possa o Senhor ser exaltado. Você saberá, por esses dias no teu caminho, que houve o milagre do Senhor Jesus, que seja dissipada na tua vida toda dúvida e creia, porque o teu Redentor vive, Ele está passeando na igreja, passeando na tua casa, passeando na tua família, procurando um coração sincero. E Ele vai morar no teu coração por essa palavra. A igreja, com a ascensão do Senhor, não é o templo, mas é o teu coração. Nós nos ajuntamos para cultuar, para louvar, para adorar a Deus. Mas você sai do templo, a igreja continua na tua mente e no teu coração. Nesta igreja, o Senhor fará morada. Oxalá, se não hoje, recebamos todos, amados irmãos, a doce presença do Senhor e do nosso Espírito Santo também sobre nós. Recebamos a palavra e que o nome de Deus por tudo e por nós seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos fazer uma oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória, pelos conselhos e maiormente, Senhor, pela Tua palavra. Cumpra a Tua palavra em nós, Senhor. Permita que possamos dar testemunho da Tua obra, não daquilo que ouvimos, mas por aquilo que também vivemos. Faça os Teus favores, opera as Tuas maravilhas, os Teus milagres. Derrama sobre nós o fruto do Teu Espírito e da Tua benção, para que possamos professar que Tu operaste sobre nós, sobre as nossas famílias, e possamos dar testemunho da Tua obra, para que outras pessoas também possam receber a mensagem e receber também o entendimento de Jesus Cristo. Deus de misericórdia, graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 345. Acende a casa
Deus, glória ao Senhor. Também, amados irmãos, amanhã, dia 26, Senhor, dando a graça, atenderei um culto com ordenação de um irmão para o ministério de diácono na cidade de Mairinque. A igreja fica próxima à estação ferroviária histórica de Mairinque, quase em frente a um parque, ao Parque Emílio de Moraes, se não me engano, um lugar de fácil acesso. Estaremos reunidos ali amanhã, cultuando ao Senhor a partir das 19h30. Quem tiver condição e prazer em participar desse culto conosco, basta fazer contato conosco através do WhatsApp, que os nossos irmãos transmitirão o endereço a todos vocês também. Que recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.